Fala galera, aqui é o Guilherme. Você alguma vez já viu algo surpreendente e assustador no céu, na terra ou até mesmo nos mares? A verdade é que o mundo está repleto de segredos e mistérios que a natureza nos proporciona. E muitas vezes, eles são totalmente inexplicáveis, ou quase inexplicáveis, vai. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Lugares que eu gostaria de ir, onde hoje eu vou te mostrar os 10 fenômenos naturais mais incríveis do mundo. Mas, logicamente, antes do vídeo começar, eu te peço por favor para que se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. O olho da África. É muito comum encontrarmos crateras na Terra, mas em meio ao deserto do Saara, situado próximo a Ouadani, na Mauritânia, encontra-se algo que ficou sem nenhuma explicação lógica por muito tempo, o olho da África. E essa cratera é uma estrutura circular, que é rodeada de diversos anéis que possuem mais de 50 quilômetros de diâmetro, mesmo que pareça muito pequeno nas imagens que você está vendo agora. E é extremamente difícil conseguir ver as imagens desse fenômeno da natureza em sua totalidade, pois por conta do seu tamanho, isso só é possível sendo visto do espaço sideral. E além do nome que já citamos anteriormente, ele também é conhecido como o olho da Terra ou o olho do Saara. Mas, na verdade, o que essa estrutura realmente é? Você pode ser criativo e até imaginar que ela surgiu após uma colisão de um meteoro que caiu no nosso planeta, mas na verdade é que a resposta é bem mais sem graça. A verdade é que tudo não passa de algumas rochas em formato de cúpula que foram cortadas pouco a pouco devido a influências de fatores externos, formando então o que conhecemos atualmente. Uma curiosidade incrível é que os círculos se alternam com camadas de diversos tipos de rocha com as mais variadas origens e de milhões de anos. As rochas deslizantes. Em meio ao Vale da Morte nos Estados Unidos, algo inexplicável vem acontecendo e sendo estudado por cientistas há muitos anos. A verdade é que nesse local enormes pedregulhos se arrastam de forma aleatória e, acreditem, totalmente sozinhos. E esse fenômeno acontece em um lago seco em meio ao deserto de Mojave, onde as pedras se movimentam deixando rastros de dezenas de metros pela terra. Algumas vezes elas se cruzam e criam desenhos que ninguém consegue entender. E as pesquisas indicam que o local começou a ser estudado em 1940 e só recentemente a resposta foi encontrada. Isso acontece quando a chuva produz uma espécie de capa de água sobre o terreno seco e durante a noite essa água é congelada em forma de uma camada de gelo de 3 a 6 milímetros que fica presa nas rochas. E conforme o sol aparece, o gelo começa a se quebrar criando grandes placas que se deslocam com o vento, impulsionando e fazendo com que as pedras se movam sobre o barro a uma velocidade de 2 a 5 metros por minuto. A lava azul. O fogo e a lava são acontecimentos fascinantes e que qualquer pessoa poderia ficar por muito tempo parada apenas admirando a sua beleza. Mas você já imaginou como seria se eles fossem azuis? Isso que pode até parecer impossível, na verdade existe em uma província chamada Java Oriental, lá na Indonésia, onde existe um grande complexo vulcânico chamado Kawaijin, que se estende por mais de 22 quilômetros. No entanto, caso você queira presenciar esse belíssimo fenômeno, precisa tomar muito cuidado, pois dentro do vulcão existe um lago de enxofre, o que é muito perigoso. Mas voltando à lava azul, ela chega até a superfície com as mesmas propriedades de uma erupção vulcânica normal, inclusive na cor alaranjada. A explicação para a mudança de cor está no lago que falamos anteriormente. A queima do enxofre faz com que aconteça a mudança de laranja para azul. Nuvens lenticulares. E caso você veja uma dessas nuvens enquanto anda despercebido, provavelmente poderá confundi-la com um OVNI ou alguma coisa do tipo. Mas pode ficar tranquilo porque não existe nada de extraterrestre aqui. A verdade é que essas coisas estranhas são apenas nuvens lenticulares que podem se formar em cristas de ondas de ar ou entre camadas de ar. E não importa qual seja a força ou a velocidade dos ventos. Essas nuvens não saíram do lugar por conta de um fato extremamente curioso. Na crista dessa onda acontece um processo contínuo de condensação do vapor da água, e em sua maioria, elas ficam localizadas em uma altitude de 2 a 15 km e o seu surgimento está ligado à presença de frentes de ar frio. As árvores casulos.
Essas imagens podem até parecer ter sido retiradas de um filme de terror ou até de uma obra de arte muito antiga, mas isso são árvores e elas realmente existem. No Paquistão existem diversas árvores casulos que se formaram devido a uma enchente que atingiu a região em 2010, fazendo então com que todas as aranhas precisassem ir para a parte de cima das árvores. Milhões desses insetos fizeram do topo das árvores as suas casas e começaram a produzir as suas teias, resultando em algo incrível como você pode ver nas imagens. Na verdade, a grande quantidade de teia quase matou todas as folhas das árvores, que pararam de receber luz. Mas isso não aconteceu e esse fenômeno veio acompanhado de um ponto extremamente positivo. Essas aranhas acabaram com quase todos os mosquitos transmissores de malária que existiam na região, isso segundo testemunhos de moradores de lá. O eucalipto de arco-íris. A natureza é algo incrível, sempre com algumas surpresas e criações simplesmente magníficas feitas de uma forma completamente natural. Um exemplo são esses eucaliptos de arco-íris. Eles se parecem com uma verdadeira obra de arte, e essa diferença, se comparado com outros eucaliptos, se dá devido a algumas propriedades únicas existentes nesse tipo. A sua cor pode variar de acordo com a estação do ano, a idade e a sua espessura. Quando ainda mais jovem, sua casca tem um tom verde claro, que vai escurecendo com o passar do tempo e ficando em tons de azul, roxo, alaranjado e avermelhado. E depois de um tempo do seu crescimento, que é quando as partes mais jovens se misturam com as partes mais velhas, eis o resultado: um belíssimo arco-íris que é formado por todas essas variações de cores. O fenômeno de Brinicles. E essa provavelmente será a primeira vez que você verá algo tão incrível e raro acontecendo. Os Brinicles são como pequenos cristais embaixo d'água, algo incrivelmente lindo e perigoso. E eles surgem quando a água rica em sal flui do gelo marinho para o mar, criando essa linda figura congelada. Devido serem necessárias temperaturas muito baixas para eles surgirem, só é possível ver um deles nas águas próximas ao Polo Sul ou ao Polo Norte. Mas você deve ter percebido que eu te falei que eles são perigosos. Isso se dá pelo fato do mal que eles podem fazer para a vida marinha, pois quando eles entram em contato com estrelas do mar, algas ou até peixes, esses podem congelar ou se ferir gravemente. Bioluminescência. E sem nenhuma dúvida, esse é um dos fenômenos da natureza mais incríveis que o ser humano pode presenciar. Ele acontece por conta da luz emitida quando fitoplânctons entram em movimento em conjunto com o oxigênio atmosférico. E esse efeito também ocorre durante o dia, mas quando a noite chega, é que a sua beleza pode ser admirada por completo. Quando vemos uma onda, por exemplo, parece que ela está sendo iluminada por um holofote. A verdade é que deve ser incrível poder presenciar esse fenômeno pessoalmente, não é mesmo? A cachoeira submersa. A verdade é que cachoeiras no geral já são incríveis. Muitas pessoas viajam até elas, tomam um banho e ficam lá, curtindo o som da água caindo. Mas já pensou como seria se houvesse uma cachoeira submersa? E essas belas imagens foram gravadas nas Ilhas Maurício, que é localizada no Oceano Índico e considerada uma das ilhas mais bonitas do mundo. E sabe qual a principal atração desse lugar? Acredite, é uma cachoeira submersa. Bom, pelo menos é isso que esse incrível fenômeno da natureza parece ser, mas iremos te decepcionar e contar que, na verdade, não existe nenhuma cachoeira submersa. Isso não passa de um oceano normal. E esse efeito ótico que você consegue ver nas imagens foi criado ao longo de muitos anos, por conta de uma diferença no relevo oceânico, que varia de 8 a várias centenas de metros de profundidade, dependendo do local. A propósito, você só conseguirá ver esse efeito se estiver sobrevoando a área com helicópteros de passeio que estão disponíveis na ilha. Com toda certeza, essa é uma visão de tirar o fôlego. Mas agora eu quero saber de você, qual desses fenômenos naturais que eu te mostrei te deixou mais fascinado? Deixe a sua resposta aí nos comentários. Ah, e também não se esqueça de, por favor, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Isso é muito importante para mim. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá!